Hoje eu quero ter uma conversa franca com vocês. Eu quero falar de algo que eu já venho percebendo há algum tempo. No mundo que a gente vive, se fala em autocuidado e autoestima como nunca antes. Mas em contraste, a gente nunca esteve tão doente, ansioso, esgotado. E os números comprovam isso, tá? Segundo a OMS, em 2019, 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo vivia com transtornos mentais. E que após o primeiro ano da pandemia, esse número cresceu. A prevalência de ansiedade e depressão aumentou em 25% globalmente. O Brasil era o país com a maior prevalência de ansiedade. Segundo o estudo de 2017 da OMS, 18 milhões de brasileiros sofriam com algum tipo de distúrbio relacionado ao problema. Ou seja, uma parcela bem significativa da população, 9,3%. A depressão afetava em torno de 12 milhões de pessoas no nosso país, sendo a maior incidência da doença na América Latina. Todas essas questões só se agravaram após 2020, seguindo a tendência global. Segundo o Ministério da Previdência Social, em 2024, o nosso país registrou o maior número de afastamento do trabalho por transtornos mentais. Foram quase 500 mil casos, um recorde em pelo menos 10 anos. E eu me pergunto, como é que isso pode fazer sentido? Uma crescente no já gigante mundo do autocuidado, com conteúdos que promovem isso, e um gigantesco crescimento da indústria do wellness, a indústria do bem-estar, com suas gominhas, suplementos, etc. E vale lembrar, gente, que a indústria do wellness vale cerca de 3 a 4 vezes mais do que a indústria farmacêutica. Estima-se que em 2023 foram 6,3 trilhões de dólares arrecadados pela indústria, em comparação com o setor farmacêutico, que arrecadou cerca de 1,6 trilhão no mesmo ano. O que eu quero te mostrar com esse vídeo é que o autocuidado ele acabou sendo cooptado pelo capitalismo. O autocuidado foi de um ato radical de preservação da nossa saúde física e mental para mais uma mercadoria que poderia ser comprada e mais uma ferramenta de produtividade para nos fazer aguentar mais um dia nesse sistema que só nos adoece. Como diria o Foucault, o corpo só se torna uma força útil se é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso. E o autocuidado nessa lógica deixa de ser liberdade e vira disciplina. Antes da gente continuar, eu quero me apresentar. Meu nome é Carol Santos, eu estou me formando em História. Eu quero pedir para vocês, por favor, se inscreverem no canal, deixem um like que isso ajuda demais no crescimento. Muito obrigada! Vamos para a nossa conversa? Vamos começar pelo mais óbvio, a indústria da beleza. A gente é incentivado o tempo todo a achar que se cuidar é sinônimo de se embelezar. Skincare, maquiagem, roupa, cremes e cremes e cremes, tudo embalado num discurso de merecimento. Você é especial, portanto merece isso. Naomi Wolf, em seu clássico livro O Mito da Beleza, ainda nos anos 90, já alertava para isso. Ela diz que a tirania da beleza não é sobre se arrumar, mas sobre se obedecer. Ela é sobre tirar a energia e o foco das mulheres. Percebe a genialidade? É uma extração em massa. Em vez de nós, mulheres, nos questionarmos sobre as estruturas que nos oprimem, a gente acaba gastando toda a nossa energia mental e o nosso dinheiro tentando nos encaixar num padrão basicamente inalcançável. E aí a solução que nos vendem não é coletiva. Nunca. É individual, sempre. Compra esse creme, este sérum, esse curso, esse suplemento que vai te dar energia e este outro suplemento também para te fazer dormir. Quando isso não é colocado no lugar de uma doença mental. Disponibilizar o acesso à saúde mental de forma profissional é muito importante. Mas o que ocorre por vezes é, na verdade, uma psicologização e uma medicalização de um problema que, na verdade, ele é social e político. Mas veja, a questão não é parar de cuidar da sua pele ou algo do tipo. Eu gosto muito, inclusive, não consigo viver sem hidratar-me. Mas eu quero que vocês consigam entender que cuidar da pele é muito mais simples do que parece. A única coisa de fato obrigatória pra gente cuidar da nossa pele é protetor solar. Justamente porque ele protege a gente de uma doença muito grave que é o câncer. Mas é isso. Ponto. É óbvio que se você quiser acrescentar alguma coisa como um hidratante e um sabonete, perfeito. Configura uma rotina bem simples e bem eficiente.
complexidade que se cria aqui, com os 1000 passos da beleza coreana, enfim, não é para seu bem-estar, mas é para gerar lucro para alguns poucos. E eu quero fazer um adendo aqui. Se você tiver algum problema de pele que te incomoda, ou alguma doença de fato, tenta procurar um dermatologista. Eu sei que a demanda que existe é grande, mas existe esse tipo de profissional no SUS. Pode demorar um tempo, mas você consegue. E se você tá gastando muito dinheiro com produtos que foi indicado por alguma influencer, por alguma blogueira, e tá testando para ver o que é melhor para sua pele, talvez o mais inteligente seja você economizar um pouco de dinheiro e pagar uma consulta. Mas eu quero deixar claro que não existe nenhum milagre. Envelhecer a pele com uma boa qualidade depende de fatores como sua genética, se proteger do sol, comer bem, beber bastante água. Eu, como entusiasta, posso dizer que alguns produtos de fato ajudam a melhorar condições como acne e linhas finas. É o caso do Roacutan, do Vitacid. Esses são medicamentos e que têm que ser acompanhados juntamente com um profissional. Outro adendo que eu quero fazer é com relação a outros fatores que eu citei acima, como alimentação, exercício, que isso não é só bom para a pele, mas para a saúde no geral. Isso exige tempo, acesso, e isso não é algo que você consegue ter só porque você quer, infelizmente. Isso é uma questão que está no âmbito mais amplo, político, social. E se você pensar, né, a gente é livre. A gente pode ter todo o tempo do mundo abandonando nosso trabalho. Mas a gente também é livre para passar fome. Então, definitivamente, não é algo que a gente pode fazer só porque a gente quer. E eu só tô falando isso para lembrar que a culpa não é sua. Não é preguiça, não é inutilidade, sabe? Isso é uma coisa que, infelizmente, é maior que a gente. Mas a armadilha não para por aqui. Agora, o autocuidado também virou uma performance de produtividade. Pra gente se cuidar de verdade, a gente tem que acordar às 5, meditar, malhar, comer comida verde, tomar shot da imunidade, fazer um journaling, ler. É uma segunda jornada de trabalho, basicamente, não remunerada. E a gente tem que fazer isso antes do nosso trabalho de fato. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han tem um conceito brilhante para isso, a sociedade do cansaço. Ele diz que a gente não vive mais uma sociedade disciplinar, que existem regras explícitas, punições para quando você foge da norma, mas é uma sociedade do desempenho. Nós não somos mais obrigados a produzir por uma força externa. A gente mesmo internaliza essa lógica e se obriga a produzir mais e mais e mais, achando que isso vai ser benéfico pra gente. E a gente não se permite, portanto, ter um tempo de descanso, de ócio, porque tudo que a gente tem que fazer na vida tem que ser produtivo. E essas influencers de rotina perfeita são a encarnação disso. Elas basicamente vivem para produzir essa imagem da produtividade. E a gente cai na tentação de achar que a gente tem que performar igual, sendo que a vida de uma pessoa que trabalha 8 horas e pega não sei quantos ônibus, pessoas que chegam a passar 4 horas dentro do transporte público, é uma realidade completamente diferente. Para essas influencers, esse é o trabalho delas. E a gente acaba se culpando por não dar conta, como se a culpa fosse da nossa falta de disciplina e não da falta de tempo, da infraestrutura, que o próprio sistema nos impõe. Quantas coisas a gente percebe? Falta de médico, de psicólogo, de espaço público pra gente se exercitar. E além dessa carga exaustiva de trabalho. Enfim, sufocante. E eu não tô tentando dizer que não é importante se exercitar, porque isso é óbvio, como se alimentar bem, certo? Mas a gente precisa conseguir separar o que é saúde de performance. Saúde é conseguir subir um lance de escada sem ficar ofegante. É conseguir tomar um banho com facilidade. É conseguir brincar com seu pet, com seu filho. Já a performance, ela tá em outro lugar. É se forçar a fazer um treino intensíssimo só porque você se sente culpada. E fazer isso depois de um dia de trabalho exaustivo. Porque você acha que isso vai ter valor se você produzir e continuar sendo produtivo fora do seu ambiente de trabalho. Para você ter valor de fato, você precisa disso. Mas, na verdade, você é só uma pessoa comum. Você não precisa ser um atleta. Mas por que a gente cai nisso? E eu acredito que é porque o neoliberalismo é um projeto político e econômico que ele tem como uma estratégia fundamental transferir a responsabilidade dos problemas sociais para o indivíduo. A pensadora Silvia Frederici, no seu livro Caliban e a Bruxa, vai mostrar como a acumulação primitiva do capital é
é um processo contínuo. O neoliberalismo é uma nova fase dessa acumulação. Só um parênteses, a acumulação primitiva do capital é, em linhas gerais, de forma simplificada, uma violência histórica que expulsou pessoas das terras comunais e as forçou a vender sua força de trabalho, certo? Voltando. E o neoliberalismo precisa, portanto, destruir tudo que é comum, tudo que é coletivo, assim como fez a acumulação primitiva do capital. Dessa forma, nos transformando em ilhas individuais de competição. Problema de saúde pública? Toma suco verde. Salário baixo? Compra um curso de finanças. Solidão? Baixa um app de relacionamento. A solução, como você pode ver, nunca é coletiva, organizada e política. Ela é sempre individual, consumista e que gera lucro para alguém. O neoliberalismo nos convenceu de que a felicidade é um produto que a gente consegue comprar e que o fracasso é uma falha de caráter. O autocuidado mercantilizado é uma expressão máxima disso. Mas para não ficar num tom pessimista, eu quero falar sobre o que a gente poderia considerar autocuidado de fato. Porque sobrou alguma coisa? O que é autocuidado de verdade, fora dessa lógica, né, doente? Para mim, o autocuidado, num sentido radical, é tudo aquilo que a gente pode fazer e que restaura a sensação de agência e de humanidade. Isso tudo em um sistema que quer nos reduzir a um mero consumidor ou a uma máquina de produzir. O Foucault, ele pensa numa ética do cuidado de si. Ele se inspira na filosofia grega e romana para pensar em técnicas como meditação, a escrita e a prática da parresia, que é o ato de falar a verdade. Tudo isso ele vê como uma forma de criar uma estética da existência, ou seja, basicamente simplificando bastante, um estilo de vida que é uma manifestação de liberdade. E também uma relação mais autêntica consigo mesma e com o mundo. E para mim isso corrobora muito com o que eu penso. Uma das coisas principais que eu acredito que seja autocuidado é você conseguir cumprir as promessas que você faz com você mesmo. E não precisa ser nada grandioso. Por exemplo, você quer começar a ler. E aí você estabelece que vai ler 5 páginas durante o dia. Ou, por exemplo, você combina com você mesmo. Assim que eu terminar de comer, eu vou lavar a louça. Quando você assume esse compromisso com você mesma, você cumpre isso, você manda uma mensagem pro seu cérebro e até mesmo pra sua criança interior, como poderia dizer, que é: eu sou uma pessoa que cumpre o que promete, eu posso confiar em mim? Isso constrói uma confiança real, portanto uma autoestima real também. Além disso, a gente pode pensar em como sustentar pequenos desconfortos pode ser um ato de cuidado quando ele é feito para criar conexões. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, então isso faz muito sentido para mim, porque uma mensagem para uma pessoa conhecida para tomar um café, tomar uma cerveja, um sorvete, isso pode ser desconfortável? Sim. Será que eu tô incomodando? Será que essa pessoa me acha chata ou algo assim? Isso tudo pode passar pela sua cabeça. Mas sustentar esse desconforto e conseguir criar uma conexão é um ato de coragem. E te prova novamente que você é capaz de criar laços. Isso também é se cuidar. É conseguir descansar sem culpa. Entender que o ócio não é um tempo perdido, mas é um direito. É também a gente conseguir reconhecer que a gente tem algum grau de escolha, de agência, mesmo a gente sendo tão reprimido. Por quê? Se a gente pensa que tudo é culpa da sociedade e nada que a gente possa fazer vai mudar nada, isso é desmobilizante, isso paralisa a gente. Mas, por outro lado, se a gente pensa que tudo é culpa nossa e que a gente é um lixo, que a gente não consegue fazer nada, a gente morre tentando chegar num lugar que possivelmente não existe. É entender que a gente é ser social, sim, que é moldado pelas estruturas, mas que a gente tem um espaço de ação para construir algumas pequenas fortalezas de sanidade dentro desse sistema. E no fim, o maior ato de cuidado talvez seja a gente perceber que sozinha não dá. Que a gente precisa se reconectar com os outros, criar redes de apoio, entender que a luta por uma sociedade menos doente é sim uma grande forma e talvez a maior forma de autocuidado que a gente pode ter uns com os outros. Porque cuidar dos outros também é uma forma de cuidar de si. Mas não se deixe levar pelos lugares de cuidado que querem te impor só porque você é mulher. E cuide mais das mulheres à sua volta, caso você seja um homem. Mas pra finalizar, comenta aqui pra mim qual que é o ato de cuidado que não dá pra comprar, que você faz e que te faz sentir mais livre, mais dono de si.
E comenta pra mim, quais necessidades suas que você sente que não tá conseguindo atender. Vamos trocar essa ideia e fortalecer essa comunidade. Se cuida, mas não compre essa ideia. Construa a sua própria. Falou? Um beijo, até a próxima.